Fala galera, Lucas Cherubini aqui. Eu não vou nem me alongar muito. Eu tô no estúdio Daytona, olha só, porque o negócio aqui tá bruto. Dá uma olhada como é que tá a coisa por aqui. Olha isso. Essa chave aqui já entrega que o vídeo de hoje vai ser especial. Quem reconhece? Obviamente a gente tá falando de uma chave da McLaren, mas não de qualquer McLaren, simplesmente da McLaren mais especial do Brasil. Mas isso é só parte das coisas que a gente tem hoje aqui no estúdio Daytona. Porque dá uma olhada que bruto que tá o espaço deles. Olha isso. Olha a quantidade de carro especial, inclusive a McLaren que eu acabei de comentar. Uma das 3 McLaren P1 que a gente tem no país. Mas isso é só parte dos carros especiais que tem por aqui, porque tem Ferrari com apenas 5 unidades, olha só, sendo a única nessa cor. Tem um monstro aqui que eu sei que vocês gostam muito, Carrera GT, um de apenas 5 emplacados no Brasil, porque tem mais um preso na receita, como vocês já devem saber dessa história, mais um de 5 emplacados. Tem Huracan única no país, já vou explicar por quê. E tem Ferrari também, com apenas 2 nessa cor no Brasil. Mas vamos começar pela Huracan, porque essa Huracan é uma mega novidade que está chegando agora no país. A gente está falando da única Huracan na carroceria coupé, na carroceria fechada, com tração nas rodas certas, com tração traseira. Isso mesmo, essa é a única Evo coupé com tração traseira do país. Legal, né? A gente tem mais uma unidade Spider que chegou antes dessa, mas essa é a primeira coupé. E como a gente consegue perceber que se trata de uma tração traseira? O pessoal que é mais nerd que nem eu, vai reconhecer pelo para-choque dianteiro. Ele é bem diferente do para-choque que a gente tem na tração integral, que também tem na STO, na Performante, etc. Mas isso é mais difícil, né? Isso aí o cara tem que ver muita Huracan, eu tenho que estar muito ligado para perceber. O jeito mais fácil é olhando essa plaqueta aqui, onde a gente tem escrita Huracan Evo RWD. Essas 3 letrinhas aqui mudam tudo. RWD é Rear Wheel Drive, ou seja, tração traseira em inglês, né? Então, RWD, Rear Wheel Drive, significa que ele tem tração traseira, tração nas rodas certas. Esse de verdade é o jeito mais fácil de identificar, essas 3 letrinhas. Mas para quem conhece mais, vai bater o olho no para-choque dianteiro e já vai saber. Fora isso, a gente tem o V10 aspirado, que vocês já conhecem, só que aqui gerando 610 cavalos. É 30 cavalos a menos do que a tração integral, porque na teoria é um carro mais arisco, né? Já que ele tem tração traseira, ele tende a sair mais traseira, tende a ser mais arisco, por isso ele tem um pouquinho menos de potência. Mas fora isso, dá uma olhada que espetacular que tá essa unidade no preto, com as rodas também no preto, olha só, e as pinças no amarelo para combinar com o interior, porque dá uma olhada o que é o interior desse carro. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Maçaneta que fica rente à carroceria, mas é só pressionar que já libera. E dá uma olhada o que é o interior dessa Huracan RWD. Olha que massa, esse interior todo em couro, com preto e amarelo. O interior dos bancos no amarelo, mas a parte externa no preto. E o banco em fibra de carbono, com os detalhes de fibra de carbono, que isso é opcional. Mas para mim é um visual que tem que ter. Olha só o que fica massa. Além disso, a gente tem essa plaquetinha aqui no canto, 60 aniversário, porque em 2023, no ano atual, a Lamborghini faz 60 anos. Por isso elas estão saindo com essa plaquinha aqui. Também em fibra de carbono, como vocês conseguem observar. Fora isso, a gente tem aquele acabamento espetacular da Lamborghini, couro na parte superior do painel, couro na parte inferior é amarela, parte superior em preto com as costuras no amarelo, olha que legal. Painel que lembra mais um jato do que um carro, o volantezinho da Lamborghini. Verdade, um carro muito acertado, ainda mais considerando que a gente tem tração nas rodas certas, que a gente tem tração traseira. Mas dele, vamos seguir, porque a gente tem vários brinquedos para namorar hoje, vários brinquedos especiais. Dele, a gente vai para uma F8 Spider. Essa aqui também é aquela história de única, quer dizer, 2 no Brasil, mas por causa da cor. A gente só tem 2 F8 nessa cor
do país. E essa aqui é a carroceria conversível, ou seja, o teto do carro pode ficar armazenado aqui atrás, junto com o V8 biturbo, que a gente tem V10 aspirado lá, V8 biturbo aqui gerando 720 cavalos. Então, substancialmente mais forte que a Huracan, mas também tração traseira e com as duas turbinonas, né? Eu gosto mais da pegada do aspirado, mas vocês iriam de biturbo com 720 cavalos ou de aspirado com 610. Ambos tração traseira. Além disso, essa unidade tem diversos opcionais em fibra de carbono, como vocês podem observar. É fibra para tudo quanto é canto. Na verdade, assim, acho que na lista de opcionais ele escolheu a cor especial e ticou tudo que é possível em fibra de carbono. Tanto que a gente tem, inclusive, olha só, essa entrada de ar com acabamento em fibra. Vou até abrir aqui para a gente dar uma olhada na cor e também para poder dar uma olhada como é que é o detalhe da fibra, que eu particularmente acho muito legal. Deixa eu achar. Esse carro aqui acabou de chegar, ainda vai para lavação, passar por todo o processo de aplicação de PPF. Esse aqui já está finalizado. Esse já tem PPF, ó, AVG. Esse já está finalizado. Esse aqui ainda vai passar pelo processo. A gente tem aqui a plaqueta com os opcionais. Pode ver que a maioria deles são detalhes em fibra de carbono. Olha só, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. E aqui a tradicional plaquetinha com a cor rosso fiorano, uma de duas nessa cor no Brasil, e o teto Nero, que o teto é preto de fábrica, e é como a Ferrari chama esse Black Piano, né? Chama de Nero DS. Mas como eu disse, um detalhe que eu acho muito legal é esse opcional da entrada de ar em fibra de carbono. Olha que legal. Massa, né? E é o duto que entra por aqui, passa aqui pela frente, também com acabamento em fibra. Na verdade, o contrário, né? Entra por aqui, nesse painel em fibra de carbono, passa por aqui e sai no meio do capô para pegar o meio do teto. Olha só, porque pode observar que o meio do teto também tem um duto, justamente para controlar esse fluxo de ar. Além do vermelho na parte externa, a gente também tem vermelho na parte interna, um vermelho mais vivo, olha só, do que comparado com o que a gente tem no exterior, com a parte inferior em marrom, olha que ousado, vermelho com marrom, e a parte superior em preto. E aqui dentro também todos os detalhes possíveis em fibra de carbono, mas com um acabamento fosco, diferente da parte externa, que tem o acabamento brilhante. Olha só, é tudo fosco. Diz aí, o que acharam desse speczão? Vermelho com vermelho, ousado, ousado. Mas é aquela, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. O que vocês acham que é o caso dessa aqui? Eu acho que no conjunto deu certo. Vou passar o P1, que a P1 vai ser o último brinquedo que a gente vai namorar, para dar uma olhada na pista. E não qualquer pista, a gente tá falando pista pilote. Eu falei no começo do vídeo que era uma de 5 no Brasil, né? Mas na verdade é uma de 6. Acho que eu falei uma de 5, não tenho certeza. Mas é uma de 6 no Brasil, só que ela de especial tem o fato dela ser a única nessa cor. A única na cor Blue Tour de France, que para mim é um dos tons de azul mais espetacular que a Ferrari produz. Olha isso. Essa aqui é uma pista, a pista é a versão mais bruta da 488, que é a antecessora da F8, mas ambos têm a mesma motorização, V8 biturbo, 720 cavalos. Só que essa unidade aqui é ainda mais especial, porque ela foi feita para comemorar o campeonato do Endurance, do WEC, de 2017 da Ferrari. Então, quando a Ferrari ganhou esse campeonato em 2017, para comemorar, eles fizeram essa versão especial do carro. De especial, ela tem essa livery que vocês estão vendo, que é toda pintada, olha só. WEC, o nome do campeonato, como eu falei, World Endurance Championship, na categoria PRO, na categoria Pro. E essa faixa é pintada, cara, não é adesivo, é pintada. Então, é impressionante como o negócio é bem feito, velho. Como o negócio se alinha. Pode ver, ó, é pintura, ó, não é adesivagem. Animal, né? Além disso, a gente tem os detalhes em fibra de carbono por todo o carro, as rodas nesse tom de cinza, freio de cerâmica é claro, o detalhe do número aqui na lateral, que podia ser escolhido pelo proprietário na hora de configurar o carro, então esse 48 aqui foi escolhido por quem configurou o carro originalmente. A faixa continua aqui pela lateral, assim como continua no teto, e aqui atrás a gente tem o detalhe que eu acho mais interessante. A asa toda em fibra de carbono.
Olha que massa. Esse é um detalhe muito icônico dessa versão pilote. Além disso, mais fibra de carbono difusor, as duas saídas de escape e aqui o V8 biturbo de 720 cavalos, conforme eu comentei. Também com todas as capas em fibra de carbono. E além disso, indo para o interior, a gente tem mais alguns detalhes bem especiais. Para começar, a soleira com a escrita Tailor Made, Exclusive for Pilot Ferrari. Isso quer dizer que essa versão ela era oferecida originalmente para pilotos Ferrari. Em todas as categorias onde a Ferrari corria, os pilotos foram oferecidos essa versão. Obviamente, depois o carro entrou no mercado secundário e hoje caiu na mão de colecionadores, mas a princípio era só para piloto Ferrari, por isso que a gente tem essa escrita por aqui. No interior, como é clássico nas Ferraris semipista, a gente tem toda a fibra de carbono fosca, mas o detalhe, mais uma vez, do número escolhido por quem configurou, tudo alcântara, como vocês podem observar, então bem pegada semipista, bem pegada em carro focado para pista, carbono para tudo quanto é canto, o detalhe da bandeira da Itália nas pedal shifts. E deixa eu dar a volta para mostrar para vocês um detalhe no banco que eu acho muito legal. Essa asa aqui é animal, né? Animal. Lembrando que todos os carros aqui têm PPF, tem Paint Protection Film, que é esse filme protetor, olha só, que vai sobre a pintura da AVG, da Melhor. Como vocês podem ver, a gente tem um detalhe do degradê da bandeira da Itália nos tapetes, que se repete também nos bancos, olha que legal. A gente tem aqui um mantenedor de bateria, deixa eu afastar ele. Isso aqui é para manter a carga da bateria do carro enquanto ele está parado. Mas dá uma olhada que legal, esses bancos 100% em alcântara, com o degradê da bandeira da Itália. Eu acho esse degradê demais. Banco todo em fibra de carbono. Como eu disse, esse carro é baseado na pista, então fibra para tudo quanto é lado. E a plaquetinha, acho que é melhor ali pelo centro aqui, ó. A plaquetinha Tailor Made, feita exclusivamente para pilotos Ferrari e para comemorar o Endurance de 2017, o campeonato de 2017 da Ferrari. Legal, né? Mas o interior desse carro é algo de cinema, Olha só. Olha que negócio espetacular. A soleirinha escrito para piloto Ferrari também, animal, né? Visto a pista, vamos lá no Carrera GT, que eu sei que vocês gostam. Eu gosto muito, né? Para mim é o melhor carro já feito. E depois a gente volta na P1. A gente já vai voltar para esse carro. Antes disso, eu quero dar uma namorada no Carrera GT. Como eu disse, um de 5 emplacados no Brasil, sendo que 2 deles são preto, que nem esse. É esse preto com interior bege e tem um preto com interior vermelho. O resto é branco, amarelo, os 2 pretos, estou esquecendo de um. Qual que é o outro? Branco, prata, isso, branco, prata, 2 pretos e um amarelo. E tem mais um Midnight Blue que está apreendido pela Receita e Deus sabe o que vai acontecer com o carro. Mas isso aqui para mim é simplesmente o carro mais incrível já produzido. A gente está falando de um V10, eu vou direto abrir o V10 para a gente dar uma namorada. Me dá só um segundo. Liberamos aqui. A gente tem um V10 aspirado, que originalmente foi desenvolvido para ser utilizado na Fórmula 1, na verdade, em Le Mans, depois Fórmula 1, esse motor a Porsche colocou em diversos projetos internos que nunca deram certo, até que quando eles foram produzir o Carrera GT, eles acharam, entre aspas, esse projeto e resolveram colocar nesse carro, para ser um carro especial, para ser o Hypercar. Na época a gente não utilizava essa nomenclatura Hypercar, ela meio que nasceu junto com a P1, com a Ferrari com 918, mas ela se a gente usar de forma retroativa, o Hypercar da Porsche na época. E, cara, dá uma olhada o que é esse V10. Olha que coisa mais linda. O detalhe em fibra de carbono marrom, que eu acho muito legal. E aquele carro raiz, né? Aquele carro sem assistências. Tem que saber o que está fazendo, porque a gente tem um V10 em posição central, pode ver que ele está na frente do eixo traseiro e com câmbio manual e tração traseira. Ou seja, é um carro que não vai te perdoar. Se você não souber o que está fazendo, vai com certeza acabar num poste. A gente tem a saída de escape no centro do para-choque, mais detalhe em fibra de carbono. Olha que legal. Indo para o interior, dá para ver que a construção do carro realmente é basicamente fibra de carbono. Assim como a P1, né? Isso é coisa dos Hypers. Olha só, tudo
o cockpit é fibra de carbono, dá para ver atrás dos bancos, ó, pelo centro, ó, é realmente tudo fibra, só que algumas partes com acabamento em couro por cima. Os próprios bancos são fibra de carbono. Aqui dá para ver um pouquinho da traseira do carro, olha que legal, e olha que massa o detalhe da porta toda em fibra de carbono. Indo para o console central, a gente tem a manoplinha com acabamento em madeira, que é um clássico desse carro, posicionada bem alto, e a escrita Carrera GT com o número do carro na série. Olha só. O volantezinho de couro, volante da época da Porsche. E, mano, olha o que é esse interior. All business. Só o que precisa. Na verdade, já podia ter só o volante e o câmbio estava ótimo. Mas olha que coisa linda que é o interior do Carrera GT. Lembrando que esse teto aqui são removíveis de forma manual. Podem ficar armazenados aqui na frente e o carro vira um Targa para poder curtir mais o V10, né? O V10 entrar mais dentro da carroceria. Mas, meu amigo, de verdade, esse aqui é o carro, para mim, um carro mais incrível já produzido. Sabe aquela história, um carro para colocar na sua garagem para ter pro resto da vida? Na minha, ia ser esse aqui, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Outro detalhe legal é que um lado do cubo rápido é vermelho, o outro é azul. Isso foi pensado para numa situação de pista, o que pouco acontece com os Carreras GTs, vamos ser francos, poucas pessoas têm coragem de colocar isso na pista, mas para uma situação de pista não se confundir os lados das rodas. Então, sabe que vermelho é sempre na esquerda e azul é sempre na direita. Mas de verdade, que carro, cara. Olha isso. Olha isso. E de um carro lendário, a gente vai para outro. Agora, finalmente, vou usar essa chave para mostrar para vocês uma das 3 McLaren P1 que a gente tem no Brasil. E, meu amigo, olha o que é isso. Essa, para mim, é disparado a unidade mais bonita do Brasil. A gente tem uma no cinza, uma no amarelo e essa no laranja, todas as quais eu já filmei para vocês. Mas, para mim, a laranja é a unidade. É a unidade. Até porque esse aqui é o spec do lançamento. E olha o que é essa cor. O carro acabou de chegar, tá meio sujinho do transporte, mas eu não consegui esperar para mostrar para vocês porque é um carro simplesmente lendário. A gente tem todos os detalhes em fibra de carbono, mas esses são só os detalhes que estão expostos, porque a maioria da construção desse carro é fibra de carbono. Tanto que até mesmo na chave do carro e no emblema a gente tem os detalhes em fibra. Então, muitos dos painéis que vocês estão vendo pintados aqui, na verdade, é fibra de carbono. A McLaren até oferece uma opção hoje em dia de mandar o carro de volta para a fábrica e trocar todos os painéis para fibra exposta. Por que tem que fazer esse trabalho? Porque a fibra tradicionalmente não vem trançada, como vocês estão vendo aqui, né? Ela vem num formato mais bruto. Até dá para ver por aqui, ó. Isso aqui é a fibra de carbono que fica embaixo da pintura. Então, quando a gente faz um carro full carbono exposto, tem que pegar isso aqui e trabalhar para ficar dessa forma. Então, por isso que é um trabalho caro, um trabalho demorado, que não acontece com todo o carro, né? Porque é muito caro, muito trabalhoso. E, meu amigo, um negócio que eu acho muito interessante é que esse carro foi feito para ser o Halo Car da McLaren na época. Foi feito para ser um show do que a McLaren conseguiria fazer para o futuro. Porque era bem no comecinho, quando eles estavam começando a fazer carro esportivo em série, né? Então, antes disso, eles tiveram algumas parcerias com outras marcas, como, por exemplo, a Mercedes, no caso da SLR. Mas quando eles começaram a fazer carros in-house, eles falaram assim, cara, a gente precisa ter um projeto para mostrar para o mundo o que a gente é capaz. Assim nasceu a P1. Ela foi, dá para dizer, faz parte do trio de hypercars original, junto com a P1 e a 918 Spider, que são os hypercars híbridos da época, que era o que a gente tinha de mais tecnológico da tecnologia híbrida nessa época, 2000. Eles são todos mais ou menos de 2012, 13, então era o que a gente tinha de mais impressionante e por isso eles foram apelidados de hypercars. Eles pareciam estar um nível acima do resto. E até hoje estão, né? Vamos ser sinceros. E outro detalhe interessante, por ele ser um carro que a McLaren resolveu utilizar para divulgar a marca, a gente consegue ver o símbolo dela por toda a carroceria. O símbolo da McLaren é referenciado por toda a carroceria do carro. E tamanho é a quantidade de fibra que a gente tem, que inclusive, olha só, a caixa de roda é fibra de carbono. Loucura, né? Eu acho isso loucura demais. Então a gente tem muita fibra exposta, o resto tudo pintado no laranja.
Acho que legal que até a moldura de porta é fibra de carbono. Então, eu vou parar de falar fibra de carbono, porque se eu for repetir e pontar todos os detalhes onde a gente tem acabamento em fibra, é só isso que eu vou falar pelo resto do vídeo. Mas, meu amigo, dá uma olhada o que é esse visual. A gente tem aqui o V8 biturbo tradicional da McLaren, mas como eu disse, trabalhando com motores elétricos. Daí vem a tecnologia híbrida. E, mano, olha esse contraste do carbono, o laranja e as rodas no prata. Simplesmente perfeição. Deixa eu abrir o carro agora para mostrar para vocês o interior. Olha só, abrir a porta de bilionário, ou seja, elas abrem para cima. Olha que legal que fica o visual com a porta aberta. E o interior é bem aquele interior que a gente está acostumado da McLaren, né? Então, um interior focado no motorista, com bastante uso, vou ter que falar de novo, com bastante fibra de carbono aparente e com o resto do acabamento em couro e em alcântara. No caso, alcântara laranja. Olha a escritinha P1, o número do chassi. Esse aqui é a número 27 na série. E, mano, olha o que é o interior desse carro. Ai, ai. Esse aqui foi só uma apresentação breve da P1, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando ela em todos os detalhes. Eu só queria terminar com as duas portas levantadas. Acho que tem espaço para levantar. Tem. Porque é sempre uma cena espetacular. Mas se quiser ver mais detalhes da P1, vou deixar no final desse vídeo um link para o outro vídeo que eu tenho com ela. Mas, meu amigo, dá uma olhada o que é esse carro. Esse é aquele carro de tirar o fôlego. Aquele carro que eu não precisava falar nada. Só mostrar para vocês o quanto ele é espetacular. Mas aí, tá ou não tá animal as coisas aqui do Daytona. Ainda tem um Boxster, Cayenne, Macan lavando, BMW por ali. O negócio tá pesado, pesado. Mas o destaque tem que ser o Carrera GT e a P1, né? Por isso diz aí o que acharam da loja do Daytona no dia de hoje. Lembrando que todos os carros que vocês estão vendo aqui tem PPF AVG. PPF é esse filme protetor que protege a pintura, que protege essas pinturas maravilhosas que vocês estão vendo por aqui. Isso aí, galera. Tá ou não tá monstruoso a coisa hoje aqui do Daytona? Olha isso. Carrera GT, P1, tração traseira, V8 biturbo, lá mais a 48 pista. Tá um sonho o estúdio Daytona no dia de hoje. Então é isso. Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como se não houvesse amanhã. Me deixa um comentário bacana aqui embaixo e até a próxima.